os carboidratos, né? E açúcar, né? Assim, não é que você vai deixar de comer, mas você ter uma dieta balanceada. E da prática de exercício físico, né? Então, eu sei que se você verifica uma glicemia, né? E essa glicemia, ela está abaixo de 70, nós temos o que aí? Uma hipoglicemia. Tia, e o que é a hipoglicemia, né? Como a gente já conversou, é a baixa do nível de açúcar, né? Na corrente sanguínea, tá? O pâncreas, né? O nosso pâncreas, nosso órgão, né? É vital, é assim, ele é quem vai controlar, né? Produzir um hormônio que é chamado de insulina, tá certo? Que lá no hospital vocês terão a oportunidade de conhecer. Nós temos a insulina humana regular no hospital, certo? Não que não existam outras. E a NPH, tá ok, meninos? Então, assim, e para que serve a insulina? A insulina, ela vai controlar esses níveis glicêmicos no sangue, tá certo? Então, assim, vamos dizer, se vai liberando de acordo com essa quantidade. Então, assim, vamos dizer que o paciente chegou no hospital, tá, meninos? E ele está com uma hipoglicemia. O que é uma hipoglicemia? Só recapitulando, o nível de açúcar no sangue, quando você faz o exame, abaixo de 70. Acontece muito? Acontece. Acontece de pacientes chegarem com glicemia de 30, de 40. É um paciente que chega bem sudoreico. Qual é o procedimento aí? Nós vamos ter que reverter. Opa, e é bem rápido, tá certo? Aumentar o nível de açúcar no sangue, ok? Então, o que é que eu faço? A prescrição é médica, mas de cara eu já sei que rapidamente ela é muito perigosa, a hipoglicemia, né? Mais perigosa do que, vamos dizer, uma hipoglicemia súbita do que uma hiperglicemia súbita, certo? Então, assim, nós já sabemos que o médico vai prescrever glicose para esse paciente, tá? Tá conseguindo ouvir? Para mim aqui está normal. Aqui está normal, né? Então, assim, estando abaixo de 70, o médico vai prescrever glicose para esse paciente. Ah, vamos dizer que foi 68, 69. Aí a gente diz para o paciente providenciar um lanche, ou então, se no hospital tiver disponível, a gente oferece lanche para esse paciente, tá certo? Então, assim, se for médica, eu já sei que nós vamos fazer o quê? A gente vai pegar um acesso venoso calibroso e o médico vai prescrever glicose para esse paciente. Você pode até já, assim, pela experiência, pelo tempo que você trabalha, você já vai deixar conectado ali um soro glicosado para quando ele prescrever, você só já abrir. Ele pode também dizer, eu vou mostrar para vocês, nós temos as ampolas de glicose, tá certo, meninos, no hospital. Então, ele pode prescrever, vamos dizer, 4 ampolas de glicose diretamente na veia, ok? Então, você aspira com a seringa e administra, tá? Ou então a 50%, tá? Ou a 25%, de acordo com a prescrição dele.
Ou então ele pode dizer, eu quero que você coloque 4 ampolas de glicose a 50 dentro de um soro glicosado, que é para ser mais ainda quantidade, tá? Então, assim, a gente aspira numa seringa de 20, vai aspirando, ou na de 10, né? Que ela vem com 10 ml. Então, assim, você vai aspirando, coloca dentro do soro glicosado, e aí, de acordo com o gotejamento que ele quer, a gente vai administrando essa glicose e verificando a glicemia do paciente. Mas é uma coisa quase que instantânea. À medida que a gente começa a infundir a glicose no paciente, ele já começa a melhorar e realmente vai aumentando. Ah, vai ficar, a maioria deles melhora logo, outros ficam tendo umas hipoglicemias que têm que ser investigadas através de exames, entendeu? E quando for o contrário, for uma hiperglicemia, a glicemia está muito alterada, está 300, está 400, quando você verifica, ou está HI, tá? HI, em muitos aparelhos, é quando ela está tão alta que eu não consigo ler, entendeu? Ou então HO, né? É uma sigla que, tipo, tá muito baixa. Se ela estiver muito alta, então, assim, opa, então esse paciente é um paciente diabético, tem diabetes descompensada, tem crises recorrentes, ele já veio aqui ao hospital várias vezes, entendeu? Com crise hiperglicêmica, tá? O que é que nós vamos fazer? De acordo com o valor da glicemia dele, nós vamos administrar a insulina, que são os 2 hormônios que eu vou mostrar para vocês lá no hospital. Pode sair e entrar de novo para ver se melhora. Que é a insulina NPH e a insulina regular, tá? A NPH, meninos, ela tem uma ação intermediária, mas a gente costuma dizer que ela é de ação lenta, né, no hospital. E a regular, ela é de ação rápida. Elas vão entrar na aula de medicação que eu vou dar para vocês. São 2 frascos. A insulina regular é um líquido transparente, límpido, entendeu? Transparente, regular. Então, o médico vai prescrever, dependendo do valor da glicemia, ele vai dizer se ele quer 2 unidades, 4 unidades, 6 unidades, 8 unidades, tá? 10 unidades de insulina, ou então 12 unidades de insulina. Ele pode associar a de ação rápida com a de ação lenta? Pode. Se for um paciente que tem glicemia muito descompensada, ele pode prescrever a insulina regular e a insulina NPH para baixar o nível da glicemia. Ele pode dizer assim, eu quero que você administre 8 unidades de insulina regular e vamos dizer 20 de NPH, certo? Por quê? A de NPH é maior, é o que eu falei para vocês. A NPH, ele vai administrar em maior quantidade, porque a ação dela é mais lenta. Então, assim, o pico de ação da insulina regular, quando ela vai começar a fazer efeito, vamos dizer assim, de 2 a 4 horas, vai ter aquele efeito bem rápido, né? E a regular não, ela vai ser um pouco mais longa, entendeu? Vai demorar mais, aí ele pode associar. Nisso eu vou mostrar para que a gente aspira primeiro a regular, se for para associar, que ela é leitosa, a gente diz assim leitosa porque é da cor de leite mesmo, entendeu? E depois, aliás, a gente aspira primeiro a regular, que é a clarinha, transparente, e depois a NPH, que é a leitosa, se for para associar. Por que que tem essa sequência? Porque se eu estou dizendo, eu não posso deixar fragmentos da de ação lenta cair no frasco da de ação rápida. Entenderam? É mais ou menos isso. Por isso que eu vou mostrar para vocês os 2 frascos, explicar qual é a de ação rápida, qual é a de ação mais lenta, que vai depender da prescrição médica, né? Que ela tem uma seringa própria, que é a seringa de insulina. Vocês já viram, né? Lá no laboratório, a seringa de insulina, ela tem 1 ml.
Já viram? Quem é que pode responder aí? Letícia? Uma seringa de insulina, tá? É uma seringa que a gente faz a administração. Oi, Lucas, nunca viu, não? É uma seringa que a gente faz, tá chegando super atrasado aqui o som. Ah, entendi. É o som que tá chegando atrasado. Será se é o ventilador, minha gente? Será se melhora? Peraí, só um minuto que eu vou desligar. Aí vocês dizem, certo? Se tá atrapalhando. Então, assim, pronto. A seringa é de 1 ml, ela é administrada subcutânea, tá certo? A agulha é 13 por 4,5. Tudo isso eu vou. Ah, o retorno para mim é que está ruim, não entendi agora. Então, quando eu quiser perguntar, eu pergunto aqui no chat, tá bom? Então, fica combinado assim. Então, assim, ela é uma seringa de 1 ml, certo? E cada tracinho da seringa corresponde a 2 UI, tá? Então, assim, lá tem as marcações 10, 20, 30, 40, 50, 60, né? 70, 80, 100. Tipo assim, mas nós não vamos, não vai ser assim. Eu digo assim, é uma seringa de 1 ml apenas, tá? Mas é por unidades, tá entendendo, meninos? Cada tracinho daqueles corresponde a 2 UI. Então, se o médico disser que quer apenas 4 unidades de insulina, a gente vai contar que existem 2 seringas, onde um tracinho corresponde a 1 e onde um tracinho corresponde a 2. Como tem a marcação, aí dá para a gente saber se o 5 corresponde a 5 unidades ou se o 5 corresponde a 10 unidades, entendeu? Então, assim, nisso é na aula, lá no hospital, eu darei essa aula para vocês visualizando que fica mais claro, certo? Então, assim, a gente sabe, né, que para administrar, vamos dizer, a minha aula aqui é de glicemia capilar. Mas se eu vou fazer o exame de glicemia capilar, eu estou suspeitando de alguma coisa. Ou que ela está baixa, que é o que eu falei para vocês que a gente vai utilizar, ou que ela está alta. E se ela estiver alta, é o que a gente vai utilizar, entendeu? Que é a insulina regular e a insulina MPH. Isso aí não vai cair na prova de vocês, tá bom? A tia, quando está baixa ou quando está alta em termos de medicação, viu? Então, assim, a finalidade é detectar precocemente desvios da normalidade da glicemia capilar, e aí eu vou identificar uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia, certo? E indicar variações individuais nos níveis glicêmicos, tá bom? Então, vamos lá no material necessário, Laurinha. Não tem problema, então vocês olham só para a imagem. Querem que eu desligue a câmera para não confundir? Dá certo? Boa tarde, Tiffany. Tá me ouvindo, Tiffany? Pronto. O slide está passando, é para passar, justamente. Ótimo, obrigada. Era isso. Então, menina, a gente precisa de um glicosímetro, tá? Vocês já viram o glicosímetro? Lá no laboratório, ou então nas outras práticas? O glicosímetro é um aparelhozinho, vocês conhecem o glicosímetro? Estão conseguindo me ouvir? Miri que está me ouvindo. Eu estou com a impressão que ninguém está me ouvindo. É porque tá meio que travante às vezes. Laura, você consegue me ouvir? Normal, mas só que a gente demora muito para chegar o nosso som aí em você. Tudo bem, não tem problema, pode ir.
Pronto. Então, assim, o glicosímetro a gente vai utilizar, certo? Então, assim, eu sei, mas assim, tá dando para vocês me ouvirem agora? Dá sim para escutar bem. Eu sei. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Tá ok, Laura, tudo bem. Então, assim, a gente precisa do glicosímetro, certo? A gente precisa. Vai escutar bem, né? Obrigada, Maria Clara. Foi Maria Clara? Foi não, foi Miriam. Glicosímetro, tá? Então, assim, o glicosímetro é o aparelho que a gente faz, por exemplo, que tem a glicemia em jejum, que é sanguínea, tá, meninos? E tem a glicemia pós-prandial, que é após você tomar uma ingesta de glicose, tá? E aí, por exemplo, eles são exames de sangue, tá? Mas se o paciente acabou de chegar no hospital e você está com a suspeita de uma hipoglicemia ou de uma hiperglicemia, o que você vai fazer? Você tem disponível um aparelho que ele não é tão fidedigno como o exame de sangue, mas que vai lhe dar um norte, né? Que é o quê? É a glicemia capilar que você vai fazer. O nome do aparelhinho é glicosímetro, tá? Ele vem com um chip e a gente tem que ver se a fita corresponde aquela materialzinho com as fitas correspondem realmente àquela numeração que está no chip. Se não tiver, a gente troca para ficar compatível, tá? E é super simples, mas tem que ser mostrado para vocês na prática. Nas fitas, que são as fitas reagentes que ele está falando aí, tem a indicação da setinha que você vai introduzir no aparelho. Quando você introduz a seta, começa uma leitura, tá? E depois, na imagem, no aparelhozinho, ele fica pedindo uma gotinha, que é a gotinha de sangue. A gente leva uma cuba ou bandeja com todo esse material, que é o glicosímetro, as fitas, as lancetas, porque tem tanto as lancetas, como se não tiver uma lanceta disponível, você pode usar a agulha 13 por 4,5, tá bom? Pode baixar, Laurinha. Pode passar. Pronto. E aí a gente leva algodão, tá, meninos? E luvas de procedimento. Por que luvas de procedimento? Porque nós vamos fazer um procedimento que é simples, mas aí para que não ocorra contaminação, entendeu? Então, assim, a gente vai trabalhar com a agulha e vai introduzir essa lanceta, né? Na lateral dos dedos. Você vai fazer uma avaliação, não vai fazer muita pressão. Tem pessoas que costumam fazer a glicemia capilar na frente. Não, a gente usa a lateralzinha da polpa digital, que dói menos, né? E não introduzir muito essa agulha, porque também provoca dor, né? E a gente usa o algodão com álcool a 70, mas espera secar. Ele fala aí no algodão seco, mas como a gente sabe que essa mão às vezes não está lavada, a gente prefere fazer essa antisepsia, esperar secar e depois realizar o exame. Pode passar, Laurinha. Então, o material é esse: o glicosímetro, lanceta, algodão com álcool e luva de procedimento, tá, meninos? Pronto. Então, procedimentos: conferir a prescrição e realizar todos os procedimentos, higienizar as mãos, tá? Orientar o paciente e o acompanhante, né? Como será realizado o procedimento e solicitar a sua colaboração, né? Conectar a tira reagente, não é a tira, é a fita, né? No glicosímetro ou após contato com o sangue e a depender do aparelho, entendeu? Então, assim, não tem mistério. É o aparelho que você vai conectar a fita e esperar pedir a gotinha de sangue. Quando ele estiver pedindo a gotinha de sangue, você faz, né? Com a lanceta ou com a agulha, depois da antisepsia, você vai furar aqui na lateral, né? Vai introduzir a agulha aqui
na lateral da polpa digital, sem apertar muito, tá? E aí, quando vier aquela gotinha de sangue, tem aparelhos que você vai apenas encostar e ele vai absorver. E tem outros que você coloca a gotinha de sangue em cima, tá ok? É super simples. Então, calça as luvas de procedimento, examinar as polpas digitais selecionando o local da punção, fazer a antisepsia local com algodão embebido em álcool a 70%, né? E deixar secar completamente antes de iniciar o teste, para que não haja nenhuma interferência. Quando ele fala aqui em você examinar, é porque tem pacientes que fazem muitos exames desse tipo e às vezes mais de uma vez ao dia. Então, você vai procurar uma área que não tenha tanto já não tenha sido feito tanto exame, né? Porque fica doloroso realmente, né, meninos? Aí ele fala aqui, puncionar a face lateral da polpa digital. Então, assim, é na lateralzinha do dedo da polpa digital mesmo, certo? Com a lanceta, sem ordenhar, né? Sem apertar o local da punção. Ao formar uma gota de sangue, aproximá-la da tira, da fitinha, né, reagente, até a sucção, porque tem umas que você só encosta e ela já puxa a gotinha de sangue, e tem outras que você encosta. E realizar uma leve compressão no local puncionado com a bolinha de algodão seca, tá? Então, assim, depois que você fez a punção, você vai colocar o algodão e pressionar para aquele localzinho não ficar sangrando. Aguardar o resultado pelo glicosímetro, que é o que vai dizer se você tem uma hipo ou uma hiperglicemia, ou se você está normoglicêmico, tá certo? Entendeu? Estávamos aonde? Aguardando o resultado pelo glicosímetro. Aí você vai recolher todo o material e deixar o quarto em ordem, desprezar a fita e a agulha em local apropriado e a lanceta na caixa de pérfuro cortante, tá? A gente costuma colocar a lanceta e a fitinha na caixa de pérfuro cortante, né? Porque ali também tem sangue. Retirar as luvas e higienizar as mãos, registrar o valor obtido na folha de controle, que é no prontuário do paciente, né? E às vezes o médico deixa, se for um paciente com diabetes descompensada, ele vai deixar essa glicemia de horário, ele vai querer, entendeu? Checar o procedimento e realizar as anotações de enfermagem do prontuário, tá? Quais são as observações, né, que a gente tem? Os resultados com as fitas reagentes são lidos em mg por dl. O que é isso? Enquanto na pressão arterial, meninos, a gente verifica, por exemplo, deu 130 por 70, tá? Aí a gente coloca mmHg, não é isso? É a medida. Quando você verifica a glicemia capilar, vamos dizer, deu 140, é mg, miligramas por decilitro, mg por dl, tá? Então, a gente tem que colocar, é como a temperatura, graus Celsius, né? Pressão arterial, né? mmHg, então, a glicemia capilar, miligramas por decilitros, mg por dl. E há referências dos valores de glicemia capilar que aumentam, que variam muito, né? De acordo com o estilo de vida, com cada atualização que sai a cada ano. Então, assim, o normal, a gente sabe da glicemia de jejum, entre 70 e já baixou, não é mais nem 99, eu acho que está 90. Inferior a 140, 2 horas pós-prandial, que é como eu falei para vocês, tem um exame específico, que você faz uma ingesta de glicose, faz a coleta em jejum, depois faz uma ingesta de glicose para, após 2 horas, coletar o exame sanguíneo novamente, que é a pós-prandial. Quando é que nós temos uma hipoglicemia inferior a 70? Quando é que nós temos uma hiperglicemia? Se é mulher e homem, como assim? Não, é uma lanceta, Andressa. Estou voltando aqui, tá? É uma lanceta
ou a agulha 13 por 4,5, tá certo? Que é a agulha mais fininha que a gente tem, tá? A gente pode usar uma ou outra. A gente usou. Ah, sim, você está dizendo que usou a lanceta em uma prática de tipagem sanguínea, certo? Entendi. Aí, no caso, tem a hiperglicemia, que é quando a glicemia é superior a 200. Só um minuto. Eu não sei dizer, não. O QR Code não apareceu assim para mim, não. Tu agendou? Eu não sei. Também não. Aí só tem que cancelar e sair. Então sai, você volta de novo e olha qual é o horário que está lá. Não pode interromper a aula, não. Pronto, então nós temos uma hipoglicemia. Desculpa, meninos, certo? Foi uma pergunta aqui. Então, normal, nós temos a glicemia de jejum entre 70, né? E esse valor de 90. Uma hipoglicemia, quando essa glicemia está abaixo de 70, e quando nós temos uma hiperglicemia, quando ela está superior a 200. Caso obtenha resultados duvidosos, verificar se o aparelho está calibrado, observando se o número do chip, que é aquilo que eu falei para vocês, é idêntico ao número do lote da fita utilizada, certo? Cumprir rodízio dos locais de punção. Por quê, meninos? Né? Assim, a gente vai fazer o rodíziozinho, né? Entre os dedos para verificar a glicemia capilar. E se for no caso de um paciente que ele use a insulina, né? Vamos dizer, mais de uma vez ao dia, também precisa fazer um rodízio. Onde é que a gente vai administrar a insulina? Na lateral do braço, né? No tecido adiposo, tá? Na região periumbilical e na face externa da coxa, tá certo? Isso aí a gente vai ter a oportunidade de fazer novamente tudo isso na prática, tá? E assim, amostras de sangue escorridas ou ordenhadas, né, quando foi apertado, ou então que escorreu, não deverão ser utilizadas. Tem que fazer o exame novamente. Por quê? Porque pode dar um falso valor, tá entendendo? E as não conformidades é a falta de material, o uso da técnica incorreta, a quantidade insuficiente de material, hematoma, dor, né? Então, assim, uma série de complicações a gente pode ocasionar, mas não acontece porque é um exame simples, a gente faz com muita precisão, tá bom? Deu para vocês entenderem, assim, mais ou menos, apesar de ter sido online, mas se Deus quiser, logo, logo nós iremos para o laboratório. Ficou bom, assim, para vocês? Deu para entender? Deu, Reginaldo? Que bom. Apesar da internet não estar tão boa,